uma pausa na sua navegação. Você já passou por uma situação em que você estava em um determinado lugar e aí você viu ou percebeu pessoas julgando o seu corpo? E aí, ao perceber isso, você foi tomado aí por um sentimento de angústia, frustração, revolta, raiva. Bom, gente, se isso já aconteceu com você, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu vou dividir algumas dicas que vão sim te ajudar a lidar com essa situação. E você vai aí construir uma resiliência e você não vai cair na trapaça que é este julgamento de uma outra pessoa, né? Um julgamento aí do seu corpo. Então, o que que você vai fazer quando você perceber ou observar que pessoas estão ali julgando o seu corpo? É muito comum esse tipo de situação, né? Às vezes a gente está na rua, ou em determinado lugar e a gente consegue sim, mesmo se a pessoa não fala diretamente pra gente, a gente consegue perceber que o nosso corpo, ele está sim sendo julgado. E eu vou trazer aí 8 estratégias para você falar para si mesmo que vão te ajudar muito a lidar com essa situação, gente. Porque quando a gente não tem uma estratégia, não tem uma forma para lidar com esse tipo de situação, a gente acaba ali ficando vulnerável e a gente entra naquele ciclo vicioso de julgamento. E às vezes até o julgamento de uma pessoa que você nem conhece, que você ali nem nunca teve contato. E se você cai nesse julgamento, né, nesse julgamento aí dessa pessoa sobre o seu corpo, você vai sim prejudicar muito a sua relação com o seu corpo. E se você, por exemplo, tá tentando aí trabalhar o seu corpo de alguma forma, por exemplo, você tá tentando emagrecer, ou você tá tentando engordar, ou você tá tentando aí fazer atividade física, ou ganhar massa muscular, você vai sim prejudicar essa relação, esse progresso e o esforço, o trabalho aí que você tá tendo com o seu corpo, né? Com a mudança de hábito do seu corpo. Sem contar também que você vai cair aí nessa furada das comparações, né? Que é assim muito prejudicial para a nossa saúde mental. E engajando nesse tipo de julgamento do outro sobre o nosso corpo, gente, isso pode sim ser um gatilho muito sério para várias desordens mentais, como por exemplo a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, a depressão e também a ansiedade. Então eu tô falando aqui, né? Mas vamos às dicas então. Vamos lá, quando alguém está observando, julgando o seu corpo e você perceber ou observar isso, você vai dizer para si mesmo, né? Ou então você vai lembrar. Um, o julgamento daquela pessoa que ela tá fazendo ali sobre o seu corpo é baseado apenas nas projeções e nas inseguranças daquela pessoa e não sua, tá? Isso não é a sua insegurança, a sua projeção. Isso é daquela pessoa. Número 2, as pessoas, gente, elas estão muito mais interessadas em como elas estão do que em como você está fisicamente. Então, mesmo que aquela pessoa ali esteja te julgando, ela está muito mais interessada em como ela está, em como ela se sente, do que em como você está fisicamente. Número 3,
Tenha sim orgulho e lembre-se de que você não tem nada a esconder. Isso é uma coisa que você deve sim lembrar neste momento. Dica número 4. Lembre-se também que ter um senso de si mesmo, ter um senso do seu corpo físico é sim um grande presente. Nem todo mundo, né, por vários motivos, tem esse presente aí, pode ter esse senso corporal. Número 5, você impacta a vida das pessoas com a sua energia, com o seu caráter e com a forma como você se conecta com elas, né? E não em como você é fisicamente. O seu impacto, né, na vida das pessoas está muito mais, ou é basicamente ligado no seu caráter, na sua energia e na forma que você cria uma conexão com as pessoas. Dica número 6. A intensidade emocional da sua insegurança, ela não é igual à intensidade daquilo que você está vivenciando. Isso parece aí meio complicado, mas eu vou tentar explicar e eu espero que você consiga entender. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que você sente, né, as pessoas, elas não conseguem perceber ou elas não conseguem ver. Então, vou trazer aí um exemplo mais prático disso para deixar muito claro. Então, vamos supor que você tá num churrasco ou que você tá numa praia, numa festa, mas você tá inseguro com relação ao seu corpo, por qualquer motivo. Você está inseguro com relação ao seu corpo e você tá nesse ambiente público aí. Mesmo você estando inseguro com o seu corpo, gente, às vezes as pessoas, elas vão estar vendo você como uma pessoa ali de boa, como uma pessoa ali confiante, como uma pessoa segura. Não é porque você está inseguro com o seu corpo que você vai conseguir transparecer isso através aí das suas ações, através aí da sua fala. Então, o que eu tô querendo dizer é que o que você sente, a intensidade da sua insegurança, ela não é igual à intensidade daquilo que você está vivendo, daquela situação. Bom, dica número 7: rejeitar o que a mídia, o que a sociedade nos diz sobre o corpo perfeito ou sobre o corpo do verão. Gente, isso requer muito esforço, muita coragem e requer também um pensamento independente, né? Porque a todo momento nós somos aí bombardeados através da mídia, né? Através da sociedade, que a gente precisa ter, principalmente a mulher, né? Que a gente precisa ter um corpo X, que a gente tem que ser assim e assado. E quando a gente rejeita isso, rejeita esse bombardeamento, a gente está fazendo um esforço muito grande, a gente está demonstrando ali uma coragem, né, de seguir ali um valor diferente daquilo que é jogado na gente, e a gente também, né, demonstra um pensamento independente. Então, reconheça isso e se veja como o líder da sua vida, como líder da sua jornada, corajoso ou corajosa e também independente. Isso é muito valioso e você não pode esquecer. E por fim, gente, a oitava dica: você não tá sozinho, né? Esse tipo de situação já aconteceu com várias pessoas. Eu não tenho estatística para dizer, mas eu acho que a maioria de nós já
vivemos uma situação em que a gente foi aí julgado, né? Tivemos o nosso corpo julgado, e isso sim traz muita angústia, muita ansiedade, revolta, tristeza. E você não está sozinho nisso. Lembre-se que esses tipos de sentimento, eles são naturais por causa da situação que você está vivenciando, né? Ninguém gosta de ser julgado. Bom, essas são aí as 8 dicas que você vai usar para quando você estiver numa situação em que você tem o seu corpo julgado. Você percebe que seu corpo está sendo julgado por algumas pessoas. E aí, né, você pode aí memorizar esses oito pontos ou 8 estratégias que eu mencionei. Ou então você pode escrever isso no seu celular e quando a situação está de fato acontecendo com você, pega o seu celular e lê aquelas estratégias. E aí, você pode estar me perguntando, mas ô Thalita, e se eu li essas 8 estratégias ou se eu memorizei essas 8 estratégias e não deu em nada? E assim, eu continuei sentindo frustrado, não construí resiliência, o que que eu faço? Bom, aqui eu vou trazer um extra que vai fazer você aí se inscrever nesse meu canal no YouTube, que você pode usar. Quando você está aí numa situação de que as pessoas estão ali julgando o seu corpo, você pode, e essas 8 estratégias aí você não gostou, ou você tentou e não deu certo, você pode fazer o seguinte, uma outra estratégia. Você vai pensar em atributos seu e da pessoa que está te julgando, mas que não seja atributo físico. Então vamos lá, vamos criar um exemplo. Vamos supor que eu estou no ponto de ônibus e uma pessoa que eu nem nunca vi na minha vida, ela começa ali a me olhar de um jeito que eu tô percebendo que ela tá julgando o meu corpo. Eu tentei as 8 dicas, não deu certo. Então, eu vou atribuir, né, uma característica para mim e para aquela pessoa que não seja ligado à aparência física. Então, eu vou falar assim, olha, eu sou uma pessoa muito criativa. E aquela pessoa que tá ali me julgando, ela parece ter uma postura muito bacana. Ou então ela parece ser comunicativa, ela parece ser trabalhadora. Mesmo que você não conheça a pessoa que está te julgando, você pode ali pensar num atributo que ela possa ter, né? Mas que não seja ligado à aparência dela, tá? Isso daí você pode tentar e pode também funcionar. Mas aí eu vou trazer mais um extra, mais uma surpresa que esse vai ser aí um motivo que vai fazer você falar do meu canal aqui no YouTube para sua família, seus colegas de trabalho, para os seus amigos. Aí vai todo mundo se inscrever. Isso daí vai ser a surpresa, o outro extra. Então vamos lá, gente. Então, eu tenho muitos clientes, né? Meus clientes são estrangeiros, por isso psicóloga dos gringos, e alguns dos meus clientes, eles são aí de países ocidentais e eles foram morar na Ásia. E não sei se vocês sabem, mas é muito comum, assim, existe aí na cultura asiática, mas isso é um assunto aí para um outro vídeo, um vídeo aí longuíssimo. Mas a cultura asiática, ela tem aí uma adoração, digamos assim, por corpos magros, né? Então existe aí essa exaltação do corpo magro e isso faz parte, né, da cultura asiática. E os asiáticos, eles têm, assim, uma forma muito aberta em falar do corpo, sabe? Não é
Eles falam assim bem abertamente, sabe? E isso faz parte da cultura deles. Então, acontece que alguns dos meus clientes que são ocidentais e foram morar em algum país asiático, alguns desses clientes trabalham aí como professores. Então, eles dão aula, né? E são pessoas que, né, nunca tiveram problema aí relacionado ao corpo, sempre tiveram um relacionamento com o corpo bem saudável, mas que por conta de um julgamento, e eu tô focando aqui nos clientes que são professores, porque esse julgamento aí vem dos alunos, eles passaram a ter a relação do corpo deles, a relação que eles, né, têm com o corpo passou a ser prejudicada. Então, por exemplo, eu já ouvi muito relato que o meu cliente ouve do aluno falando: Ah, professor, hahaha, você é gordo. Ou então, ah, já ouvi isso, tá, gente? Falaram assim pro meu cliente: Ah, seria muito bacana se você emagrecesse, que aí você seria linda, igual uma princesa. E isso são crianças falando, né? Então aí tem toda aquela questão da educação, né? O papel desse cliente aí, desses clientes como professores, também está em jogo. Então, aí, devido a esse julgamento, né, constante, né, no ambiente de trabalho, muitos dos meus clientes passaram a ter uma relação com o corpo é, com problemas, né? Então, antes aí vira uma bola de neve, né? Aí o trem cresce, porque, por exemplo, esses clientes, no início, eles não tinham problemas em comprar roupa, né? Porque você tá num lugar que tem aí a, a exaltação do corpo magro, então é difícil encontrar roupa do seu tamanho. Mas assim, isso nunca foi um problema para essas pessoas. Mas a partir do momento que elas são ali julgadas constantemente, de repente, cada coisinha começa a virar um problema. Então, essas pessoas passaram a ter problemas quando tiveram que comprar roupa, ou então se sentiram envergonhadas quando tiveram que comer na frente dos alunos, né? Porque os alunos ali sempre bombardeando: ah, você é a professora gorda, você é o professor gordo. Então, foi virando uma bola de neve. E uma estratégia que eu trabalhei com os meus clientes que vivenciaram essa situação, eu acho que é muito válida para você que está numa situação semelhante, né? Então, eu vou explicar dando o exemplo literal da estratégia. Então, o aluno vinha para o cliente e falava assim: Ah, você é a professora gorda. E aí a gente trabalhou numa estratégia que o meu cliente falava: Sim, fulano, eu sou a professora gorda, mas eu também tenho um cabelo lindo e eu também sou muito inteligente. E você? Como que você é? Quem você é? Ou então, por exemplo, você é a tia super gorda. Sim, fulano, eu sou a tia plus size, né? Que é o termo em inglês, né? Um outro nome para gorda. Eu sou essa tia plus size, mas eu tenho os olhos da minha avó. E eu adoro os meus olhos. E eu sou muito criativa. Eu falo aí vários idiomas. E você? Então, a estratégia, ela se resume em três partes, né? Você reconhece ali, né? Sim, eu sou gordo, ou sim, eu sou plus size, mas eu também tenho, sei lá, um cabelo legal, ou um olho, minha pele. E você vem com uma característica, um atributo que não tem nada a ver com a aparência física. Então, você vem, né, com um atributo aí, né, dois atributos físicos, você nomeia um atributo que não é físico e você devolve, né, a questão
para a pessoa que nomeou isso, né? E você, fulano? Como é que é? Você é o que? Você é magrinho, você é baixinho, mas você também tem um olho lindo e você é muito comunicativo, né? E isso, gente, eu fiz assim, a gente adotou essa estratégia com vários clientes que passam, né, passaram por essa situação e isso foi assim bacana demais, funcionou muito, ajudou muito aí em diminuir essa bola de neve, voltar aí os clientes a ter uma relação saudável com o corpo, sabe? Foi uma coisa assim muito, muito legal, muito bacana de trabalhar. Sempre que isso acontece com algum cliente meu, essa é a primeira estratégia assim que eu adoto, né? Quando tem esse julgamento assim tão constante e intensivo no local de trabalho, principalmente vindo de criança. E é uma estratégia que você pode adotar com, né, se você é professor, ou se esse julgamento vem de uma criança, se esse julgamento aí vem de algum parente, alguém que você tem mais intimidade. Enfim, acho que agora terminou os extras, tem mais extra, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. E eu agradeço aí por você ter assistido até aqui. Eu espero de fato que essas dicas elas sejam efetivas para você, assim como elas foram para os meus clientes. Então é por isso que eu estou passando elas aqui para você. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!